Sejam bem-vindos. Boa noite, professor Luciano. Me ouvem? Boa noite, Adalto. Boa noite a todos. Boa noite, está ouvindo 100%. Espera aí que eu não estou pegando aqui no meu fone. Deixa eu organizar ele aqui. Parear aqui, só um momento. Teu áudio está desligado. Agora sim. Agora sim, sim. Ok, beleza. Ó, primeiramente, obrigado, professor Luciano. Conforme nós tínhamos combinado, nós faríamos um ciclo de palestras, né, relacionando o conceito de indústria 4.0 e os assuntos das tecnologias habilitadoras de indústria 4.0, como um complemento, um plus, em relação às disciplinas que estão sendo ofertadas nesse semestre, e também um aditivo em relação às habilidades e toda a base de conhecimento em relação a tecnologias habilitadoras da quarta revolução industrial, quanto às suas aplicações, a visualização geral e contextual dessas tecnologias no campo da engenharia de produção, né, e em aplicações gerais, sejam em serviços ou sejam em indústrias. Então, para isso, nós pensamos, né, num ciclo de palestras que vão estar ocorrendo essa semana, mais a nossa oficina da tabela periódica da indústria 4.0 que nós fizemos, né, anteriormente. Então, daqui a alguns minutos eu vou postar para vocês aqui uma lista de presença para comprovar, né, e depois direcionar a confecção do certificado para vocês em relação a esse ciclo de palestras, né, e espero que vocês aproveitem a expertise das pessoas que vão vir aqui, né, que é uma grande oportunidade de conhecimento para mim e creio que para vocês também. Lembrando, eu vou cobrar de vocês, né, um relatório de todos esses dias, as palestras, de todas elas, como compondo a terceira nota de vocês, né, depois que terminar o evento, né, também com uma condição aí de participação, né, e etc. Obviamente, o nosso evento ele não serve a essa proposição, né, de ensino, ele serve mais como algo de extensão, né, na verdade ele serve como extensão para vocês terem um maior contato com essa expertise, com essa inteligência das pessoas que são, né, fizeram doutorado, têm experiências práticas também nessa área, né? Então, espero que vocês aproveitem, façam perguntas, façam anotações que vocês vão precisar para os relatórios de vocês, assim como nós fizemos lá na disciplina de introdução à engenharia de produção, tá bom? Então, obrigado aí a presença de todos os discentes e também obrigado a presença do professor Luciano. O Luciano é um grande parceiro nosso aqui, professor de vocês, né, em outra disciplina, também com uma interface aí mais tecnológica, mais aplicada à computação, e fica à vontade, Luciano, para poder fazer aí sua fala e dar a sua contribuição em relação à inteligência artificial e todo esse ecossistema, né, de tecnologias que estão aí relacionadas com inteligência artificial e suas aplicações. Espero que que vai ser muito útil para a galera, né, para os discentes, e também, com certeza, vou aprender um montão aqui, tá bom? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, professor Adalto. Na verdade, essa palestra,
mais um diálogo. Quer dizer, eu vou conversar, eu vou mostrar para vocês como que funciona, na prática, a inteligência artificial, na verdade, né? Então, a gente viu os conceitos, alguns conceitos em sala de aula. Eu ia mostrar isso aqui numa determinada aula lá, mas só que daí acabou não dando tempo, na última aula, na verdade. E eu vou mostrar o que eu desenvolvi lá no doutorado para vocês, mas isso eu fiz uma classificação de patentes, mas isso não serve só para patentes, pode ser o modelo, a base de dados de patentes, mas pode ser qualquer coisa. Oi? Luciano, rapidinho. Não, que eu me esqueci aqui, eu quero pedir a permissão de todos para poder gravar, até e sua também, Luciano. Ah, sim, pode gravar. Para a gente disponibilizar na página do SIGA, para a gente ter como repositório quando nós tivermos nosso credenciamento e reconhecimento do curso, de atividades que nós fizemos, né, e que nós temos feito para poder prover habilidades adicionais aí aos nossos discentes. Se alguém não concordar com a gravação dos discentes, por favor, se manifeste. É isso, Luciano. Obrigado, desculpa. Tava trocando a iluminação aqui. A outra ficou ruim. Essa tá boa. Tá meio amarelo, porque a luz é amarela mesmo. Então, deixa eu puxar aqui a apresentação para a tela de vocês. Vai dar certo aqui. Estão enxergando aí? Sim, perfeito. Ah, beleza. Então, o que eu desenvolvi no doutorado, e eu quero mostrar para vocês hoje, eu criei, na verdade, um modelo para classificação de patentes. Eu vou estar, para quem não sabe, eu vou estar explicando o que é patentes mais para frente. Baseado numa representação vetorial densa, que a gente já viu em sala de aula, o que é uma representação vetorial densa. Se vocês não lembram, são os embeddings, que era a última questão da prova, não sei se vocês recordam. E técnicas de ordenação, que seria um ranking, né, para ranquear essas patentes, através da representação vetorial, e a explicitação do conhecimento através explicitar todo esse conhecimento gerado lá das patentes através de um grafo de conhecimento. O grafo de conhecimento eu acho que a gente não viu na última aula. Eu acho que não estava na ementa. Então, a motivação que a gente vai ver hoje, a agenda, né, a gente vai ver a motivação, a fundamentação teórica, e muita coisa, repetição do que a gente já viu lá na última aula, que estava na tabelinha da indústria 4.0 lá também, várias coisas estavam lá. O modelo proposto, ou seja, o modelo que eu desenvolvi, né, os resultados desse modelo, e, por último, as considerações finais. A motivação, ela partiu de fazer uma análise, quer dizer, em cima da análise de patentes, dos dados de patentes. Então, até então, quando eu entrei no doutorado, não sabia muita coisa sobre patentes, só sabia que era para armazenar alguma invenção de alguém, e, na verdade, é muito mais que isso. Então, se eu tenho uma ideia e quero patentear essa ideia para que ninguém copie a minha ideia, nós temos que, quer dizer, as empresas ou alguém que desenvolveu essa inovação ou tecnologia ou alguma coisa, um produto ou um serviço, e ele quer patentear para ninguém usufrua da invenção dele ou da ideia dele. Então, ele patenteia, geralmente por um período de 20 anos, essa patente, e ela tem todo um processo que ela começa lá na aprendizagem sobre patentes, ou seja, você tem que estudar um pouco sobre patentes para poder fazer o patenteamento.
Então, a gente tem que estudar quais são as regras para patentear, o que eu posso patentear, o que não dá para fazer essa patente. A partir disso, a gente vai preparar o pedido de patentes. Geralmente, o pedido de patentes, quem está dentro de uma universidade tem um órgão que ajuda as pessoas os acadêmicos ou os professores, a fazer todo o processo de patentes. Na Unemat, se não me engano, é a AG9. Antigamente era acho que era o NIT. Acho que era o NIT, agora é a AG9. É uma coisa assim, não recordo agora. A partir do pedido preparado, ou seja, dentro do formulário, o formulário do escritório de patentes, lá, regulador da patente, você vai fazer o pedido de patente. Esse pedido de patente geralmente a gente faz em um escritório, em um órgão credenciado de cada país, para gerenciar essas patentes. Então, no Brasil, a gente tem o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ele que faz o patenteamento das invenções aqui no Brasil e gere todo esse processo todo aqui no Brasil. Nós temos nos Estados Unidos é ISPTO, no Japão é a JPO, a KIPO esqueci dessa aqui, eu acho que é da Coreia, e o CENIPA é na China, que é a que mais patenteia no mundo. Depois a gente vai ver um gráfico aí para ver. E quase por último, a penúltima etapa, depois de fazer o pedido, ou seja, depositar a sua patente lá num escritório, seja ela no Brasil, no Japão. Se eu patentear no Brasil, por exemplo, se eu patenteio a minha invenção no Brasil, alguém do Japão ou dos Estados Unidos pode copiar a minha patente, se eu não fizer o registro dessa patente lá também nesses escritórios. Então, se eu fizer o registro em nenhum lugar, eu não posso, eu tenho que, se eu quiser proteger em outros países, eu tenho que fazer também, solicitar o patenteamento lá nos outros países. É o que acontece bastante com as montadoras de automóveis, né? Por exemplo, lança um carro lá no Japão, um carro da Honda. Tá, lançaram lá no Japão. Daqui 2 anos chega no Brasil. Daí eles fazem o pedido dessa patente já antes, para garantir que ninguém vai copiar aqui no Brasil o modelo ou a versão de carro que eles estão lançando, o novo carro deles. Não só o Japão, qualquer automóvel. E a minha tese entra aqui, no processo de exame. O que é o processo de exame? O pedido chega lá no escritório e, através do que foi descrito no pedido de patente, o examinador de patente vai ser direcionado para uma determinada equipe que vai analisar. Por exemplo, se é da área química ou específica de uma área química, já tem os examinadores certos para fazer aquilo ali. Se é da área tecnológica, ou seja, de computação, pode encaminhar para uma pessoa, ou os examinadores, né, são mais de credenciados, que fazem parte desse escritório de patentes, e vai ser encaminhado para aquela pessoa, para aquele determinado grupo de pessoas, ou para uma pessoa. Isso já tem um programa que faz isso já a partir da descrição lá do resumo da patente, ou da descrição da patente, é feito o direcionamento já para a equipe correta de pessoas fazer esse exame. Só que daí entra o meu modelo, que é o seguinte: quando é direcionado para uma pessoa, essa patente ela só tem a descrição, lá tem o título, tem a descrição, o que ela vai fazer, e tem vários dados. Só que o examinador, ele tem que fazer um levantamento dessa patente para ver se já não existe essa patente. Primeira coisa que ele vai ver é se já não existe isso, que eu estou tentando patentear. Se já existe algo parecido, ou eu já devolvo a patente, ou seja, isso não pode ser patenteado. Ou se infringir alguma regra, também retorna. Mas daí, se passar, o examinador dessa patente vai ter que fazer o quê?
ele vai ter que dar um número para essa patente. E esse número vai de acordo com uma regra hierárquica para determinar a numeração, que eu vou mostrar mais para frente como que funciona a numeração dessa patente. Então, é uma regra hierárquica através de um código que eles utilizam, que era o IPC, e agora alguns países já adotaram o CPC. Muda na questão de busca ou na questão de um código para o outro. Mas um foi feito em cima do outro. A partir do outro, né? Então, é justamente esse processo do examinador da patente, geralmente ele leva quase 1 ano para sair esse patenteamento. Ou seja, os examinadores, pela descrição, eles já sabem mais ou menos o que vai ser aquilo ali, mas eles têm que fazer o registro da arte anterior, ou seja, verificar tudo que foi feito anteriormente aquele pedido de patente que está incorporado nessa patente. Então, é um exame bem detalhado e delicado. E, por último, se passar em todos receber o número de patente, a pessoa, quer dizer, o escritório lá quer dizer, a pessoa tem que manter a patente, né, até o término do prazo, que geralmente é 20 anos, então você tem que ficar pagando lá, eu acho, se não estou enganado, é uma anuidade que tem que ficar pagando lá para manter a patente. Nessa manutenção da patente, nada impede que eu venda para alguém a minha ideia, ou permita que alguém utilize a minha ideia. É o que mais ocorre, né? A pessoa vai lá e permite dar concessão para uma ou mais empresas para usarem a tua ideia, usar aquela patente que você fez. Então, essa foi a motivação do nosso trabalho. Auxiliar os examinadores na tomada de decisão, ou seja, escolher qual seria, rapidamente, assim, sem muito esforço, saber qual seria fazer um ranqueamento das patentes, né, para saber, essa patente tem mais a ver, através do ranking ele vai saber, essa patente está classificada com tal código, segundo tal, terceiro tal, daí o examinador fica mais fácil de tomar a decisão. Aqui eu tenho um gráfico de pedido de patentes no mundo inteiro de 2007 a 2021. Eu olhei hoje a de 2022, não tem a de 2023, ainda a de 2023 vai ser lançada pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual somente em 2025, janeiro de 2025. Essa WIPO, ou MPI, todos os escritórios de patentes fazem parte dessa organização aqui. Ou seja, todas as regras para patentear é realizada através da WIPO, né? Então, se você quiser alterar alguma coisa na forma de patentear, tem que recorrer a esse órgão. Então, a gente vê uma crescente aqui de patentes durante um período de tempo, de 2007 a 2021, e só teve decréscimo nas patentes em 2009, se não me engano, foi aquela crise mundial que deu, e 2019, que foi o início da pandemia, né? Então, diminuiu bastante aí o número de patentes no mundo. Mas, geralmente, o ano passado e esse ano subiu, para 2022, subiu mais 1,5%, fica em torno de 3,5 milhões de patentes no mundo inteiro. Sendo que dessas patentes do mundo inteiro, 46% das patentes são, você sabe de onde? Imagina? 46% são patentes da China. O restante pode somar todas as outras, não dá, quer dizer, ultrapassa, né, que deu 46%, mas juntar todas as outras, a China é responsável por quase a metade das patentes do mundo inteiro. E o que é essa análise de patentes, né? Eu também não sabia quando entrei no doutorado.
Mas segundo o Wu aqui, que é um chinês também, né? A maioria dos artigos que eu li durante esses 4 anos são de autores chineses. Ele fala que é um conjunto de técnicas e ferramentas visuais que fazem análise de tendências e padrões de inovação tecnológica em um domínio específico baseado em estatística de patentes. Então, ele faz todo o levantamento tecnológico e de inovação de um determinado escritório, né? Pode ser do escritório, pode ser do mundo inteiro. Então, analisar patentes vai me dar uma informação muito importante. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que, por exemplo, em Santa Catarina nós temos a WEG, ela patenteia bastante coisa, ela tem bastante produtos, né, no seu portfólio, e eles têm que ver, por exemplo, passou 20 anos, eu vou continuar com essa tecnologia, não vou incorporar alguma coisa nova, vou me desfazer disso aqui não está rendendo mais, vou descartar. Então, eles têm toda uma análise que eles fazem para ver se incorporam novas tecnologias num produto ou descartam aquele produto e vão criar outro novo e assim por diante. Então, tem toda uma estrutura aí, não é simplesmente pegar e... Não, esse eu vou descartar. Então, tem que fazer uma análise de todas as patentes aí, ver se eu consigo continuar com ela no mercado e assim por diante, porque eles vendem muito motores, né, principalmente motores elétricos, e agora estão entrando nesse mundo dos motores elétricos aí também. Então, nós temos algumas tarefas que são executadas na análise de patentes. Então, tarefas de suporte, ela compreende desde o pré-processamento dos dados até a extração da informação para fazer análise, o posterior tradução de patentes, porque foi o que eu falei anteriormente, eu tenho que, por exemplo, patenteio aqui no Brasil, mas quero patentear também lá nos Estados Unidos. Eu tenho que fazer a tradução dessa patente para o inglês. Se eu for levar lá para a China minha patente, ou no Japão, eu tenho que traduzir para o idioma chinês ou para o japonês, e assim por diante. A classificação de patentes também é outra tarefa bastante importante, que é a que eu usei no doutorado, que é onde os documentos da patente são... ele recebe uma categoria, e essa categoria é hierárquica, dependendo do campo da invenção que vai ser patenteado. Recuperação de patentes, foi o que eu falei antes, a busca pela técnica anterior, ou seja, um examinador, por exemplo, de patentes, vai pesquisar a técnica anterior àquela que eu estou tentando patentear. Então, o que foi utilizado antes até chegar naquela tecnologia ou naquele produto ou naquele serviço que eu estou utilizando. Então, ele faz todo um levantamento. Essa parte é bem demorada. Avaliação de patentes e previsão de valor do mercado. Não vou falar todos, que muito... Vai demorar muito. Mas fazer previsão de tecnologia também, às vezes eu classifico as patentes, mas aí eu faço um agrupamento delas, ou um cluster, e vejo lá que tem uma que não se juntou com ninguém. Provavelmente isso aí vai ser alguma tecnologia que vai ser utilizada, ou uma invenção mais para frente que eu vou poder utilizar mais no futuro. Então, geralmente elas não estão num cluster ou num agrupamento, e elas ficam fora, mas daqui 5, 10 anos vocês vão ver que ela está incorporada já a várias outras pesquisas. Geração de texto de patentes, também, bastante utilizado. Análise de litígio, isso aqui os escritórios de advocacia nos Estados Unidos têm, ou não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, tem escritórios especializados em fazer análise de litígio, ou seja, eu vou verificar se alguém copiou minha patente, e daí eu entro com um litígio que é para proibir o desenvolvimento de algum serviço ou algum produto. Ou seja, os caras estão me copiando. Então, se eles estão me copiando,
eu vou lá e não, eu quero ganhar agora, os caras estão me copiando. Isso aí acontece bastante com as empresas de telefonia. Bastante mesmo, vocês não têm noção que os caras um copiam do outro e depois entram só em litígio judicial aí. E dá bastante dinheiro, tá? Só para avisar aí quem é do direito aí. Tarefas de visão computacional, trabalho com figuras, desenhos de documentos de patentes. Geralmente uma patente não é só descrição textual, ela tem também algumas... Eles pedem os desenhos, né, ou a figura dessas patentes, ou seja, como isso vai funcionar. Ah, mas se é um software, como que eu vou desenhar um software? Eu faço um fluxograma. Faço algum fluxograma mostrando o procedimento, como que vai funcionar o meu software. Então, tem que ter um desenho. Eu vou criar uma peça de um carro, ou criei a peça de qualquer peça aí, de uma máquina agrícola. Ele vai lá e vai ter que colocar o desenho e vai mostrar como que funciona e como que se encaixa em cada parte dessa peça do carro. Então, vai ter que ter o desenho. Então, a patente não é só parte textual, descrição, mas tem que também ter a parte das figuras e desenhos, bem detalhadas. As etapas, né? Tem várias etapas. Essa aqui, eu acho, se não me engano, é de um autor, mas ela, eu acho que compreende quase todas as etapas de processo de análise de patentes. Tem o pré-processamento, a análise de patentes propriamente dito, e o conhecimento descoberto em cima dessas patentes. Então, no pré-processamento, as informações elas têm que ter qualidade. Essa qualidade ela se refere à relevância e utilidade dos dados que foram coletados. Por que isso? Para garantir que eles sejam adequados para análise e também para obtenção dos resultados mais precisos. A exatidão, ela diz respeito à precisão dos dados. Então, isso vai assegurar que as informações sejam corretas e livres de erros. E eu vou dizer, mesmo eu pegando já uma base de dados já pronta lá da USPTO, tinha bastante erros. Eu pude detectar, inclusive fiz alguns testes depois, mas não gerou um resultado errôneo no meu modelo. Ele conseguiu, mas eu consegui detectar vários erros. Os que não dava para consertar, a gente descarta, né? A gente descarta já nessa fase de pré-processamento. A integridade também dos dados envolve a consistência e a completude desses dados. Isso vai garantir que nenhuma das informações esteja faltando ou tenha sido alterado de forma incorreta. Foi o meu caso. Eu peguei e tive que tirar várias patentes que estavam lá na base de patentes, eu tive que remover elas. Eu vou dizer para vocês que dessas fases aqui, ó, a mais demorada é essa fase aqui do pré-processamento, porque aqui você perde muito tempo, principalmente se você não tem uma base pronta e você tem que montar ela a partir do zero, os dados que você tem na sua empresa. Perde muito tempo. Eu já com uma montada já perdi bastante tempo nessa. Perde tempo não. É que se isso aqui der errado, se você fizer o pré-processamento errado dos seus dados, a sua resposta vai ser errada. E isso não ou seja, você vai ter uma resposta errada para essa empresa. Então, como que você vai tomar uma decisão mais para frente se você levantou os dados errados lá atrás? Os dados do final vão ser imprecisos, ou seja, não vai dar certo. A análise de patentes propriamente dita, métodos, a gente utiliza-se de métodos para classificar as patentes, foi o que eu usei. Métodos para agrupar essas patentes, também usei. E identificar percepções.
O conhecimento descoberto. Então, vamos usar ferramentas de visualização desses dados e também, a partir dos dados da patente, a gente consegue fazer um apoio à tomada de decisão aí dos examinadores. O meu caso foi examinadores, né? Mas poderia ser qualquer outra pessoa. Para quem nunca viu uma patente, essa aqui, ó, é uma patente americana. Ela não tem só essa página, essa aqui é só a página de rosto dessa patente. Ela aqui em amarelo eu destaquei o que a gente usou dos dados que a gente utilizou, que ela tem o número da patente, então aqui tem o número, aí tem a data, essa é uma patente de 2013. Aqui em amarelo, aqui, ó, nesse canto aqui está esse aqui é o título. Aqui tem o resumo, que é o abstract. Aqui tem a reivindicação que eles estão tentando. Então, já tem um fluxograma aqui, ó, de como que funciona, já tem um desenho, e depois tem mais vários outros desenhos aqui para baixo. E aqui, nesse amarelo aqui, ó, esse aqui, é onde a patente foi classificada em... Deixa eu ver. Foi classificada em três seções diferentes, ou seja, ela recebeu 3 classificações. E aí que está o negócio da patente. Ela não tem somente uma classificação. Encontramos patentes aqui com 11 classificações. Então é um sistema bem complexo. Então não é uma entrada e uma saída. São várias entradas e várias saídas. Esse que é o problema da computacional, né, vamos dizer assim, das patentes. Saúde, eu tomando uma aqui, ó. Água bem gelada. Então, aqui, para quem não viu a patente, aqui está ela, ó, essa classificação que está aqui, eu puxei ela para cá para ficar maior, porque ali ficou muito pequena, né? Então, está aqui, ó. É H04W4/00. O que significa isso? O H aqui, ó, ela significa a seção da patente, ou seja, seção H. Então, seção H, aqui estão as 8 seções de patentes. Ela só pode ter 8 seções, que vai de A até H. Então, a seção H, ela está aqui dentro. Né? Essa aqui é uma patente sobre eletricidade. Só que aqui dentro da eletricidade, ela tem as classes. Esse 04 aqui, ó, é a classe. Ela possui 128 classes. Não aqui dentro do H. 128 classes em todas elas aqui. No W, o W significa a subclasse. O meu modelo, ele vai só até aqui. Eu não tenho máquina para computar tudo, o grupo principal e o subgrupo. Então, ela fez a classificação até a subclasse, que são 648 subclasses. Tenta imaginar isso numa árvore. Parto de 8, depois do 8 eu gero 128, do 128, 648, e daí quando chega esse número aqui é o grupo principal, aí gera mais 7.200, grupo principal, e depois da barra eu tenho o subgrupo, que daí o subgrupo vai para 72 mil subgrupos. É muita coisa. Computacionalmente falando, eu acho que eu estaria até hoje, se eu fosse fazer do subgrupo, até hoje tentando indexar essa base de dados aí. Alguns desafios da análise de patentes. Analisar e prever tendências tecnológicas e futuras, né? Ou seja, o que vai surgir ou pode surgir daqui 10 anos, 20 anos. Então, a gente faz cruzamento com os dados e a gente consegue fazer isso aí, fazer uma previsão do que a gente vai ter. Realizar planejamento estratégico dessas tecnologias. Determinar a qualidade das patentes e também identificar as patentes mais promissoras. A princípio, o meu trabalho ia ser sobre patentes mais promissoras, ou seja, o que poderia surgir ano que vem, daqui 5 anos, 10 anos e aí para frente. Mas depois a gente mudou de ideia. Acontece bastante. Qual o objetivo, então,
trabalho, né, da tese, né, que a gente desenvolveu. Então, propor um modelo voltado à classificação de patentes, a partir de texto, ou seja, texto não relacional, levando-se em conta os aspectos de ordenação, de subclasses, ou seja, a gente não viu qual é o grupo e o subgrupo, a gente classificou até a subclasse, e a explicitação do conhecimento através de um grafo de conhecimento, ou seja, a visualização de estudo através de um grafo de conhecimento. Esse aqui não é o desenho, a figura do Adalto, aquela que eu mostrei para vocês, mas é outra. Então, é só para mostrar, vocês têm uma figura lá parecida no material, né, que eu mostrei para vocês. Essa figura, ela quer dizer que a inteligência artificial é uma área que abrange o machine learning, que é o aprendizagem de máquina, e o deep learning é uma sub-área do machine learning. Então, cada uma tem seus modelos aí, né? Então, desde lá na década de 50, com o Alan Turing e o John McCarthy, a gente vem, as pessoas vêm tentando fazer a máquina imitar o comportamento humano. E depois, lá pela década de 80, começou os primeiros algoritmos de machine learning, com alguns métodos estatísticos para permitir que essas máquinas melhorassem com a experiência. Então, aí surgiu suporte Vector Machine, Naive Bayes, KNN. KNN, para quem não sabe, é os K vizinhos mais próximos. Que eu utilizei também no doutorado. Depois, mais para frente, eu vou mostrar como que foi feito. E o Deep Learning é o subconjunto, então, do Machine Learning, do aprendizado de máquina, onde torna viável o cálculo das redes neurais em várias camadas, né? Então, eu posso usar várias camadas para fazer o cruzamento desses dados através de redes neurais. Então, como exemplo de redes neurais, aí nós temos as redes neurais tradicionais, que são a CNN, Convolutional Neural Network, LSTN, Long Short, esqueci o restante ali, e a MLP, Multilayer Perceptron, todas elas eu utilizei no doutorado, eu fiz uma comparação, na verdade, delas, e por último as Transformers, através do BERT e o GPT. Como é mais indicado para classificação de texto, é mais utilizado o BERT. Na época, eu usei o BERT. Mas já tinha o GPT. O BERT surgiu em 2018, o GPT também, em 2000, um pouco logo em seguida. E em 2022, né, novembro de 2022, aí surgiu o ChatGPT, né, que eu não trouxe aqui nessa apresentação, mas eu vou falar para vocês que mais para frente ali tem um slide ali que eu vou mostrar que tem resultados interessantes, assim, o GPT também traz. Eu não sei na classificação se ele faria, mas ele retorna valores muito precisos. Aqui eu trouxe algumas... eu acho que a gente falou isso aqui na aula, né, sobre o processamento de linguagem natural, que é a base da inteligência artificial hoje em dia, né, utilizando tokenização, frequência ou contagem de palavras, remoção de stop words, stemming, dematização, etiquetagem, reconhecimento de entidades nomeadas, que são quase, quer dizer, você pode usar todas ou algumas delas, né, não quer dizer que tem que usar todas, mas dependendo do uso, você tem que usar. Tokenização e contagem, certeza. Stop words também, reconhecimento de entidades nomeadas também. Você sabe na frase, quer dizer, num texto, se aquela palavra é um verbo, se é um objeto, se é e assim por diante. Se é um nome próprio. E isso facilita bastante depois para aplicar as redes neurais aqui. E por último, aqui nós temos a representação do conhecimento que a gente utilizou,
através dos embeddings, ou seja, a gente transforma tudo que é texto, a gente transforma em números e armazena esses números numa base de dados ou numa base de conhecimento. E depois a gente utiliza o grafo de conhecimento para visualizar os nossos resultados aí gerados. Aqui é um levantamento bibliográfico, né, dos trabalhos correlatos que a gente se baseou para gerar o nosso modelo. Então, a gente viu que no levantamento aqui, todo mundo estava aqui nos datasets. O dataset pode ser qualquer... eu posso entrar lá no escritório de patente, baixar o dataset lá, por exemplo, da WIPO. Posso baixar o da IPO, que é o escritório europeu de patentes. Esse CleanIF aqui, não lembro o que é. Esse aqui é um para faz tipo maratona de patentes, para ver quem consegue descobrir as patentes mais promissoras, por exemplo. Então, eles têm uma base de dados lá que eles montam, pegam dados de vários escritórios, montam uma base e daí fazem uma maratona de programação depois, alguma coisa parecida com isso. E o escritório chinês. Então, esses outros aqui é quem não conseguiu, não definiu, não conseguiu identificar ou não escreveu de onde foram retirados os dados. Ou foi uma mistura de vários outros dados. E a representação do conhecimento, né, como que eles representaram o conhecimento dentro desses trabalhos. A maioria utilizou aqui o Word Embeddings, usaram embeddings, estava em alta o Word Embeddings. O Word Embeddings, ele pega palavra por palavra de um texto, né? E daí faz as relações, mas a relação é só a relação semântica. Enquanto que a nossa proposta, a gente usou aqui é Document Embeddings, aqui é Sentence Embeddings. A gente usou Sentence Embeddings, então ele não pega só uma palavra, ele pega uma sentença, pode ser uma ou mais palavras, e faz a relação com as palavras anteriores e posteriores àquela palavra. Então, a gente consegue extrair ou representar o conhecimento de uma forma mais precisa, porque ele, além da semântica das palavras, ele leva em consideração também a posição das palavras no texto, e através dessa posição ele também consegue verificar o contexto de uma palavra dentro desse texto. Então, eu sei quem está, vamos dizer assim, à esquerda dessa palavra ou à direita da palavra. Ou seja, as palavras anteriores eu sei quem são, e eu sei quem são também as palavras posteriores. E depois aqui as arquiteturas de redes neurais, né, utilizadas. Então, a gente utilizou quase todos aqui que a gente levantou, a gente só não utilizou o RNN, mas a gente utilizou o LSTM, que é uma variação do RNN. E essa GRU também a gente não utilizou, porque também o pessoal já não estava mais utilizando pode ver que utilizaram só em 2019, 2020, depois não tem mais, para frente não tem mais nenhum artigo aqui que utilizou essa obra. E daí a gente utilizou aqui o NLP, que NLP é o processamento de linguagem natural, né, só que está em inglês. O MLP, a rede neural multilayer perceptor, que é uma rede bem antiga, mas ela é bem precisa, bem funcional. CNN também, LSTM, e depois a gente comparou com as nossas modelos pré-treinados lá do BERT. Aqui está um diagrama do nosso modelo proposto, ele foi feito em 6 etapas. As etapas são as seguintes: a partir de uma base de dados de patentes, que na verdade a gente utilizou lá a base de dados americanas, da USPTO, a gente coletou essas patentes, a gente utilizou o pré-processamento dessas patentes, ou seja, todas aquelas técnicas de pré-processamento a gente utilizou para de processamento de linguagem natural, tokenização, remoção de stop words, ou seja, o que é remoção de stop words? É remover aqueles artigos
definidos ou indefinidos que tem entre as palavras, né? Por exemplo, um o, um e, um que, um mais. Então, a gente remove tudo isso aí. Também pega e transforma todo o texto em minúsculo, ou seja, deixa todas as palavras, toda a parte textual fica tudo em minúsculo para não evitar redundância, né? Por exemplo, tem uma palavra que começa com maiúsculo, outra com minúsculo. Daí, isso gera... a mesma palavra, só que estão escritos de forma diferente. Então, a gente procura extrair tudo isso aí para remover, ou seja, deixar tudo de um formato só. O segundo passo é fazer a extração de tópicos das patentes, a partir da parte textual, e fazer a geração do grafo de conhecimento, e esse grafo a gente armazena, pode ser num arquivo ou pode ser numa base de dados. Essa não foi implementado essa parte aqui, a gente só tem a parte conceitual dela, mas estão desenvolvendo, tem gente desenvolvendo. E depois que a gente obtém esses dados aqui de patentes, a gente faz também a geração dos embeddings, ou seja, a gente transforma todo o texto que a gente tem, toda a parte textual, a gente transforma em números. E esses números são os chamados vetores densos, lá que a gente viu na nossa aula lá de inteligência artificial no final da disciplina lá. Então, a gente coloca isso num vetor através de números, e a representação, então, do texto agora está em números. E a gente armazena, indexa isso e armazena numa base de patentes. Então, o quarto passo a fase 1, 2 e 3, essa fase aqui é chamada de fase de treinamento da rede neural. Então, a gente está treinando a rede neural. Então, a gente treina ela e armazena ela numa base de dados. Geralmente, a parte de treinamento é 80% dos dados que você levantou aqui da base de patentes, por exemplo, se for treinar uma rede neural, geralmente é 80-20. 80 para treinar e 20 para testar. Então, esse documento de patentes aqui na fase 4 seriam os 20% dos dados que a gente reservou para fazer o treinamento, fazer o teste agora para ver se aquilo que a gente tem armazenou lá com a entrada, se isso vai dar certo ou não, se o modelo está predizendo a rede corretamente ou não. Então, isso vai me dar ou vai acertar ou vai errar. Então, não tem outra resposta. Ou acerta ou erra. Então, a gente vai contando esse número de acertos, de número de erros, e depois faz um ranqueamento. Então, com a entrada desses documentos de patentes, desses 20% das patentes, a gente entra com elas uma por uma e vai fazer o quê? Vai fazer a avaliação dos documentos dessas patentes. Então, aí a gente faz a obtenção e a apresentação dos resultados, mas para fazer isso, a gente tem que gerar a resposta, fazer a geração da resposta, que a gente busca lá no grafo de conhecimento, naquele grafo armazenado, a gente busca a explicitação do conhecimento, ou seja, a visualização da nossa resposta. E na base de patentes, a gente compara os dados. Depois eu vou explicar cada uma dessas fases aqui mais para frente. A gente busca na base de patentes a patente mais similar com essa que a gente está entrando aqui, ou seja, ele gera os embeddings aqui desses documentos de patente de entrada. E eu comparo com os embeddings que estão na base de patentes. Através de quem? A gente utilizou os cavezinhos mais próximos. Ou seja, a partir do texto que eu tenho aqui de patentes, eu vou verificar quais são a parte textual na base de patentes que é mais próxima dessas que eu dei como entrada. E daí, a partir disso, a gente gera um ranking, ou seja, as 5 mais próximas, as 10 mais próximas, as 100 mais próximas. Certo? E monta esse ranking de subclasse de patentes. A partir disso, com o ranking e com o grafo de conhecimento, a gente vai fazer a avaliação final da patente, ou seja, isso vai dar suporte para o examinador avaliar se aquilo ali, se aquele resultado que a gente obteve para uma determinada patente de entrada, para algum documento de patente, se aquilo tem fundamento ou não tem. Ou passou despercebido por ele, e ele vai dizer, não, isso, a decisão final sempre vai ser do
do examinador da patente. Então, a partir disso, com os embeddings gerados nesse documento aqui, ó, mesmo esse documento não sendo, esse documento vai gerar um ranking com os embeddings, com tudo que foi gerado nessas patentes aqui. E isso aqui vai ser incorporado já na nossa base de patentes. Então, isso aqui vai entrar num looping, né? Chegou 5.000 documentos novos. Eu vou analisar eles, ver quem são os mais próximos deles, armazeno, verifico, gero o ranking, grafo de conhecimento e armazeno eles na base de patentes. Então, aqui nós vamos ver uma por uma das etapas agora, na etapa 1, então, lá, que tem a coleta de dados e o pré-processamento. Como o documento de patentes são muitas patentes, o que a gente fez? A gente escolheu algumas, somente alguns parâmetros para armazenar na nossa base de dados. Então, a gente utilizou aqui as subclasses dessa patente, o resumo, o título, o número da patente e a data. Tudo feito em Python, tá? Então, a gente utilizou o SPTO, que é o Escritório de Patentes Americanas. Utilizamos no Python lá o NLTK para remover as stop words. E a partir disso gerou a etapa do grafo de conhecimento, a etapa 2 do grafo de conhecimento. A gente utilizou o Python, DBpedia, o Geph para gerar o grafo aqui de conhecimento. Claro que aqui está só 2 subclasses de patentes. Depois a gente vai ver um maior ali. E o Space foi utilizado para... o Space é do processamento de linguagem natural. Eu já estava esquecendo o que era isso. Então, aqui, ó, só para vocês verem aqui, ó. Então, aqui nós temos... Vamos supor que isso aqui fosse o documento de entrada. Então, eu tenho lá o número da patente, tenho o título, é tudo em inglês, tá? Porque patentes americanas vai estar tudo em inglês. Aqui tem o resumo. Pode ver que eles não têm foi removido as stop words, não tem artigo A, D e alguma outra coisa parecida. Into e assim por diante. E a subclasse que ele definiu aqui, essa patente aqui, desse número aqui, ela foi definida, ela recebeu um valor de subclasse que é D06F. Então, a partir da parte textual, aqui que está em amarelo, aqui, ó, por exemplo, washing machine. Isso aqui é uma máquina não me engano, é uma máquina de lavar. Ele pegou a máquina de lavar aqui, ó, ele identificou entre o título e o resumo quatro ocorrências. Ó. Aqui no título tem uma e no resumo tem mais 3 palavras. Então, deu 4 palavras. Ó, tá? As 4 palavras estão aqui. Ó. Certo? Washing machine, 4 palavras. Aí, o que eu faço depois, logo após? A gente vai usar o DBpedia para ver os conceitos de cada um dos termos que eu separei desses textuais. Eu peguei somente 4 aqui, eu não peguei todos, né? Porque senão ia ficar muito grande o exemplo aqui. Mas peguei 4, ó, determinei 4. O tópico, que foi levantado, por exemplo, detergente, solubility, washing machine, water softening. E a frequência que eles ocorrem no texto, ou seja, o número de ocorrências dele no texto. Aqui, detergente apareceu 6 vezes, solubility 1 vez, washing machine 4 e assim por diante. E a frequência para as subclasses H04J, que é uma outra subclasse que nós tínhamos lá. Então, ele apareceu menos vezes. Ó. A detergente apareceu somente 1 vez. Então, aqui, para D06F, ele apareceu 6 vezes, e para essa outra subclasse H04J, 1 vez. Isso determina o tamanho aqui no grafo, né? Esse grafo aqui, depois, por último, a gente gera o grafo. Então, D06F e a ligação dele com washing machine, com detergente, com water softening e com solubility. Mas ele teria que estar ligado com todas as outras palavras que estão aqui dentro. Por exemplo, water, supply, device, mixed. Então, todas elas estão ligadas aqui a D06F. E aqui as ligações comuns entre as 2 subclasses de patentes, D06F e H04J. Então, todas elas, a ligação entre elas. Ou seja, isso forma uma rede, né? O grafo nada mais é do que uma rede. Uma rede de ocorrências, vamos dizer assim, dessas palavras. Pula.
Então, aqui a geração de embedding e armazenamento na base de conhecimento. Então, através do documento de patentes, a gente utilizou 4 modelos pré-treinados. Esses modelos já estão pré-treinados. O ideal seria gerar o seu próprio modelo, mas a gente já demora muito para fazer isso e não temos recursos computacionais para fazer também. Então, a gente usou o Python, utilizamos esses 3 primeiros aqui, ó, são modelos pré-treinados do SBIRD, que é o Almini LM L6V2, o MPNet e o Distil Roberta, que é um dos mais antigos deles aqui, Talk2Vec, que é utilizado no Encore Web LG, que ele não faz parte do SBIRD, ele é do pacote lá do Space. E esse aqui, alguém sabe o que é? Ninguém sabe. Eu sei. Esse aqui é o banco de dados Elasticsearch. Foi onde a gente armazenou, indexou tudo isso, né? Se a gente pegou esses modelos, geramos os embeds da parte textual, são esses números aqui. Claro que assim é um número fictício, né? São mais números, só para exemplo. Indexa isso e joga na base de conhecimento. Avaliação e a obtenção na etapa 4, né? Avaliação, obtenção e representação dos resultados. A gente entra com os documentos de patentes, né? Pega um documento de patente e entra, passa ele por aqueles 4 modelos de pré-treinados ali, gera os embeddings e a gente vai para a etapa 5. E da etapa 5 retorna já com o grafo de conhecimento montado e com o ranking das subclasses já definidos através dessa patente que a gente deu como entrada. Pode ser uma nova patente, né? Que eu estou querendo registrar. A etapa 5, ela vai gerar a resposta. O que ele faz? Através dos embeddings que vem lá da etapa 4, ele faz a busca de vetores na nossa base de conhecimento, que está armazenado lá no Elasticsearch, através dos vizinhos mais próximos do KNN. Ou seja, tentem imaginar um vetor. Eu mostrei até o desenho lá, tem no nosso vetor, e ele vai tentar, ele vai encontrar, né, através dos índices gerados, quais são os mais próximos àquele valor que eu dei de entrada. Então, a partir disso, ele gera o ranking e gera o grafo do conhecimento. Aqui eu coloquei um arquivo JSON para ele armazenar, mas a gente, na verdade, não sabe onde que ia armazenar ainda. A gente não implementou essa parte do grafo. Até aqui está implementado. Aí essa parte aqui não está. Essa geração aqui. Pode ser num arquivo JSON, um arquivo que for lá. E retorna para a etapa 4. Já com o grafo e o ranking armazenado. E a etapa 6, então, o examinador de patentes, ele vai pegar esse grafo gerado, o grafo de conhecimento e também o ranking, né? E vai dizer, ó, essa patente vai ser ranqueada dessa forma, igual foi. Ou pode discordar, não, isso aqui fez o ranqueamento errado. Não tem nada a ver isso aqui. Então, aí ele faz do jeito que ele quiser. Eu não estou criando um classificador novo, estou criando um modelo para auxiliar ele na tomada de decisão. Somente isso. Então, aqui ele vai conseguir tomar uma decisão a partir mais assertiva. Os modelos treinados, esses pré-treinados, eles não dão 100% de precisão, acho que nenhum dá. Se tiver 100%, pode jogar fora que está errado. O teu treinamento e o teu teste deu errado. Nunca vai dar 100%, é muito difícil fazer isso. A não ser que você entra com, vamos supor, 10 açúcar aqui e entra com açúcar aqui. Acertou todas. Beleza. Mas nunca vai ser assim. É muito difícil de acontecer. Então, ele vai tomar a decisão a partir do gráfico de conhecimento e do ranking. Os resultados foram obtidos a partir de várias integração de várias coisas. Então, aqui a gente tem o conjunto de dados da USPTO. O conjunto de treinamento foi utilizado de 2006 a 2014. O de teste foi utilizado de 2015 para fazer o teste. A média de indexação foram
531,31 minutos por documento, quer dizer, documentos por minuto. Então, ele indexava 531 documentos por minuto. Total de patentes indexadas, 1.948.508 patentes. Eram 2 milhões e pouco, mas a gente descartou os erros lá, que a gente viu no slide anterior lá, para fazer o descarte. Tempo de indexação foram 3.663 minutos. Eu já vou colocar em dias para vocês, aí deu mais ou menos 6 dias fazendo só o treinamento da rede neural. O conjunto de teste foi de 2015. E aqui, ó, nós temos nossos parâmetros. Então, o modelo utilizado para a geração do embed foram esses 4. O conjunto de dados foi o SPTO2M, que é de 2 milhões de dados. Os modelos utilizados para a geração do embed foram o MPNet de Steel Roberta, Mini-LM e o Encore Web. O conteúdo textual que a gente utilizou foi o título e o resumo. A gente concatenou os dois, né, para fazer isso. Pré-processamento, a gente removeu remoção de pontuação e transformou as strings em minúsculo. E a gente fez dois testes. Na verdade, tive que treinar 2 vezes. Uma com stop words e a outra sem com a remoção do stop words e a outra sem, só para ver como que ia. Mas o único que melhorou o resultado foi esse o Encore Web. Os outros não teve muita alteração. Estratégia de ordenação, ou seja, como que a gente ordenou o ranking. A gente utilizou 2 estratégias para ordenar o ranking. Uma foi a soma das ocorrências e a outra a soma dos scores. E a gente utilizou esse N e esse K aqui, para fazer o quê? O N, ele representa a quantidade de patentes mais similares. Então, ele variava de 10, 25, 50, 75 e 100. As 100 patentes mais similares. Quanto mais próximo de 100, melhor vai ficando as patentes. E vai aumentando o número de patentes que concorrem, né? Então, quanto mais patentes eu tiver, mais subclasses eu tiver, vamos dizer assim, mais assertivo o modelo vai ficando. Lembrando que o número de patentes que nós temos de subclasses lá são 648. Então, quanto mais próximo de 648, por exemplo, joguei 500 patentes lá, ele vai acertar mais, porque eu tenho 500 patentes, estou jogando 500 patentes para ele analisar. Então, com certeza, ele vai acertar mais. Quanto mais próximo de 648, mais assertivo ele vai ficar. E o K é o número de subclasses relevantes, ou seja, a gente fez a variação do K de 1 até 10. E a gente chegamos numa conclusão, a gente vai ver um gráfico mais para frente aí, e o ideal seria entre 3, de 5 até a 5ª subclasse, ou seja, ter o top 5 das subclasses. O restante, os valores são muito próximos, ou a diferença dos valores são muito próximos, então não tem muita mudança no resultado. A partir da quinta subclasse que ela encontra. Aqui nós temos algumas análises, na tese isso aqui está como média, mas aqui eu coloquei como máxima. O que eles acertaram, né, no geral, usando a estratégia da soma das ocorrências, o modelo que mais acertou foi o MPNet, com 87,34% de acerto para subclasses. E aqui na soma dos scores, ele teve uma melhora, foi 87,71%. Essa soma dos scores, todos os testes gerados, ela sempre foi um pouco melhor que a soma das ocorrências. Aqui está um teste feito com o melhor modelo, né, que é o MPNet do SBERT. Então, aqui temos o N aqui variando de 10 até 100 para a soma das ocorrências. De 10 até 100 também aqui para a soma dos scores. Então, a gente fez um mapa do calor aqui, né? Seria isso, né?
Então, ele tem, a gente pode ver aqui que um K5 ó, e o N50, a partir disso a diferença de um para o outro é muito pequena. E quanto mais vai aumentando o K e o N, mais assertivo ele vai ficar. Tanto é que o K10 e por exemplo, e o N100 é o maior valor, né? O maior resultado de todos. Então, se eu for aumentando para... Então, quanto mais patentes eu analiso, mais assertivo ele vai ficando. Então, no caso aqui teria que ser um N50 e um K5, ou K3, aí depende. Não chegamos a uma conclusão. Por que eu falei isso? Porque aqui, ó, a diferença de uma subclasse para a segunda, ó, é muita diferença. E aqui, da segunda para a terceira também, ó. E vocês podem notar que a partir da quinta, ó, da quinta subclasse que a gente chegou naquela tabela anterior, como resultado, ela vai diminuindo a diferença. Se pegar esse número e diminuir desse, e esse diminuir desse, e esse diminuir desse, e esse diminuir desse, vocês vão ver que a diferença, e pelo gráfico já dá para ver, né? É que é muito grande a diferença de uma para outra. E a partir da quinta, a diferença fica quase que imperceptível. Então, acho que se nós tivéssemos um ponto de corte aí no nosso modelo, teria que ser aqui entre o 5 e o 6. Aqui se desse para fazer isso, acho que não dá. Mas seria entre 5 e 6 subclasses, ou seja, o ranking teria que ter, não 10, que nem a gente fez, mas ele teria que ter as top 5 subclasses. Acho que ele teria um melhor resultado. Mas aqui são 10, mas aqui só tem 9. Claro, porque é a diferença, né? Então eu peguei a 10ª menos a 9ª, e assim por diante. Então a primeira sai fora. A gente utilizou 3 casos de uso, mas eu vou mostrar um só para vocês, para ver se isso estava dando certo ou não, né? Aquilo ali é o geral, aqui agora é um caso específico de patente, entrando com uma patente só. A gente fez eu não sei se está aqui nesses slides, não recordo, mas a gente fez a comparação, o primeiro teste que a gente fez com as redes neurais CNN, LSTM e MLP. Eu acho que tem um slide mais para frente ali. E os resultados eu acho que o máximo que deu de acerto foi 77%. E a gente conseguiu melhorar um pouco aí usando essas outras redes neurais, transformers. Então aqui, ó, nós temos o título, o resumo e a subclasse. Essas subclasses aqui não estão numa ordem que aparece no conjunto lá de relevância, de indicação lá no documento de patente. Mas são as duas que foram classificadas como H04J e H04W lá no documento de patente original lá da USPTO. Então a gente pegou o título e o resumo, concatenou isso aí e jogou no modelo para ver o que ia dar. Então, jogando lá para a geração do ranking dessa patente aqui, utilizando um K igual a 10 e o N igual a 50, usando o Almini LN, ele teve essa frequência aqui de acertos. Ou seja, ele acertou 20 vezes, quer dizer, 20 documentos para H04W, e notem que o H04J ele não acertou na segunda posição. Ó. Nenhum dos modelos acertou na segunda posição. E ele foi, no documento anterior aqui, ó, ele não está em ordem, mas a ordem correta lá do documento de patente, se a gente utilizar lá, ele é a 04W e segundo a 04J, ou seja, ela teve 2 classificações. Mas primeiro é o A04W e segundo o A04J. Todos os modelos conseguiram acertar ela na primeira posição. Agora, a H04J, o que saiu melhor foi, ele indicou aqui ó, com 9 ocorrências do H04J no modelo de Steel Roberta, e aqui no Encore LG, que foi o pior deles,
ele já encontrou lá na 5ª posição. Mas se nós tivéssemos um top 5, que nem a gente viu no gráfico anterior, ele acertaria, né? Ele ia fazer uma sugestão assertiva delas aí. Todas na primeira posição acertaram, e só o H04J que não. Então aqui tem um cálculo aqui que para ver aqui, eu acho que ela pegou o MPNet, né, que é melhor aqui, ela pegou 34 ocorrências, e a soma de todas as ocorrências aqui, de todas as subclasses, dá 78. Então, divide, né, o 34 pelo 78 dá 43,59%. Está aqui, ó, a ocorrência dela dentro dessa subclasse, utilizando esse modelo MPNet, né? Aqui nós temos o gráfico de conhecimento. Então, aqui nós temos, por exemplo, aqui ó, a subclasse H04W, com suas representações textuais, ou seja, com seu texto ligando em todas as palavras que gerou no texto estão ligadas. Aí as que estão em comum com os outros aqui, ó, tem em comum com o H04J, que foi aquele exemplo que a gente viu lá no início, mas a gente pegou somente 4 palavras, né? Então ficou bem pequeno, era só para simplificar. E a ligação do A04W com os demais, né? Então ele tem ligação com a H04N, G08B, G06F, G01R, H04L, H04B e assim por diante. Então aqui me dá me dá uma rede, na verdade, né, de palavras aí interligadas ou com ocorrências, que tiveram ocorrências semelhantes, né, no modelo. Aqui estão as 3 mais, no gráfico de conhecimento, gerando as 3 mais, né, as 3 primeiras, na verdade, daquele gráfico que a gente viu anteriormente. Já estamos terminando. Já passou do tempo, já, né? As considerações finais. A geração do ranking, então, representa um resultado promissor. A implementação do grafo de conhecimento, ele tem que estar vinculado a uma base de conhecimento. A gente usou a DBPID, mas existem outras, né? Geralmente para a gente poder verificar os conceitos de cada uma das palavras utilizadas. As avaliações do impacto de determinada escolha de subclasse pelos examinadores e a incorporação dessas subclasses na base de dados, com o intuito de permitir o fluxo contínuo desse aprendizado do modelo, ou seja, cada classe nova chega sem a sua classificação ainda, passa pelo modelo, gera os embeds, compara, verifica o ranking e armazena isso lá na base de patentes. Como trabalho futuro, a gente identificou para utilizar uma métrica específica multi-input, multi-output, ou seja, múltipla entrada e múltipla saída. A gente buscou em toda a literatura possível que vocês imaginar e não conseguimos encontrar uma métrica específica. Geralmente é uma entrada e várias saídas, ou uma entrada e uma saída, mas várias entradas para várias saídas da mesma patente. Pode ser patente ou pode ser qualquer outro dado. Não tem na literatura, a gente tentou encontrar, mas não conseguimos. Então, quem sabe, se tiver, né? Mas não conseguimos encontrar. Quem sabe já tem agora, porque surgiu muita coisa nova. Essa área é muito rápido o desenvolvimento das coisas. Utilizar uma árvore do IPC ou CPC para gerar classificação. A gente teve que treinar 2 milhões de patentes. Como a gente jogou isso aqui, a gente chegou nessa conclusão por quê? A gente queria pegar esse aqui e jogar no Gemini, por exemplo, que a gente viu lá na última aula, como pegar o Gemini e usar lá no nosso texto lá. A gente até fez uma brincadeira lá com a população, perguntou para ele lá a população de Tiquira, né? Ele respondeu lá, sei lá de onde que ele tirou, mas ele respondeu. Estava certo ou errado,
aí tem que ver a qualidade dos dados. Ele gerou a partir de uma base que ele pegou. Você tem que ver de onde que é essa base. Então, pegar o IPC e o CPC lá com suas classes, subclasses, seção, e jogar, ele geralmente gera um arquivo XML, e jogar num Gemini, num ChatGPT, para ver se ele consegue acertar. Então, eu não preciso fazer a geração de todo aquele 2 milhões de patentes. Eu pegaria só o IPC ou o CPC e jogaria lá no Gemini ou no ChatGPT para ver se ele me dá a resposta correta. Os testes que eu fiz, ele vai dar a resposta correta. Ele acertou. Eu já fiz o teste. Pegando aquele texto ali, por exemplo, que eu usei no exemplo anterior, jogando lá no ChatGPT, ele vai me dar classe, subclasse, grupo e subgrupo. O meu vai só até a subclasse, o modelo. E por último, treinar o modelo SBERT GPT-3, que agora já tenho 4, né? Na época que eu estava terminando a tese, era GPT-3 ainda, mas já tem a patente do GPT-5, né? Eles já patentearam. Então, treinar o modelo SBERT ou o GPT-3, 4, ou o 5, que vai sair agora, com os dados de patente. E os modelos, eles são pré-treinados, mas eles não estão treinados com a base de patentes lá dentro dele. Eles estão treinados com qualquer coisa, com um monte de coisa lá, um monte de documento. E a partir desses documentos dele, ele vai me dar uma resposta. Então, é isso que a gente teria que fazer. Pegar, em vez de um modelo pré-treinado, fazer um treinamento de um modelo SBERT ou de um GPT da vida, para ver se ele me dá as respostas mais assertivas. Ou seja, se for treinado com os dados de patente, certeza que vai melhorar a precisão. Aí, se a gente conseguiu em torno de 80% aí para os top 5, 70 e poucos por cento, 78%, 80%. Com certeza lá treinando com os dados de patentes mesmo, esses modelos, a assertividade seria maior. Professor Adalto, seria isso? Maravilha. As referências aqui, e se tiver alguma pergunta, estamos aí. Por que esses modelos generativos, né, na verdade, essas ferramentas generativas como o GPT é chamado de transformer? É por causa do modelo. Eu não trouxe a figura do modelo aqui, mas ele tem um codificador e um decodificador. O BERT, ele utiliza só a parte do codificador desse modelo. E o GPT usa só o decodificador. E tem alguns modelos, tipo T5, modelo... Qual é o outro? É o T5. Tem o BART, BART. Ele utiliza os dois, o codificador e o decodificador. Mas não cheguei a usar eles, não. Muito bom. O que ocorre quando você vai usar o codificador e o decodificador? Você entra com os dados na entrada, é complexo de explicar o transformer. Mas é um modelo que ele pega desde da entrada dos dados, ele posiciona, por exemplo, as palavras, o texto, ele coloca a posição como se estivesse colocando dentro de um vetor, aí gera os embeddings, e a partir dos embeddings aí vai gerar várias transformações. E se for usar o codificador e o decodificador do modelo Transformer, daí ele junta os dois lá, compara os dados e faz, aí tem a tal de... Ele vai gerar várias camadas e ele entrelaça uma resposta com a outra, gera mais outras camadas, e daí usa uma outra rede neural lá, que é uma bem antiga. Provavelmente eles devem estar trabalhando em cima disso do transformador agora para melhorar a resposta. Não garante uma melhor qualidade nesse output, nessa resposta? Pois é, aí que eu teria... Não, a gente não fez esse teste. Mas você viu, né, que o GPT o GPT hoje utilizando só uma parte do Pois então, é isso que eu não precisa usar as duas para gerar as respostas. Entendi.
Até e o BERT utiliza só o codificador. O codificador é um pouco mais simples, mas os dois têm o processo até uma determinada parte, o processo é igual, é o mesmo processo. Entendi. Dos dois lados. Daí, depois, lá no final, que o codificador passa a resposta para o decodificador. Eles têm a tal de self-attention, que é o coração aí do modelo transformador. É o modelo de atenção, na verdade. Que faz toda... Aí é multiplicação de matrizes. Quase que é isso, para gerar as camadas. E o que o ChatGPT, por que ele tem essas nuances de ChatGPT 4, por exemplo? Por que ele tem essas gerações num curto espaço de tempo? O que há de melhorias? GPT-4, GPT 3, 4, 5. É a quantidade de parâmetros utilizados para treinar o modelo. Por exemplo, a minha ali, se você for utilizar, eu tenho 9 parâmetros só. O GPT-4 tem 175 bilhões de parâmetros. Quer dizer que você precisa de uma capacidade computacional muito grande. Em alta escala. Alta escala, justamente. Quero treinar um modelo, quer dizer, o GPT tem uns modelos pré-treinados lá com os vetores maiores. O maior vetor que eu utilizei ali para armazenar o embedding ali era 768, se não me engano. O tamanho do vetor era 768. Aquele Encore, ele tem o tamanho do vetor era 300 para armazenar o embed. E o Almini, que era o menorzinho deles, era 360, eu acho, o tamanho do vetor, e ele sai tão bom quanto os outros. É que o problema é o seguinte, a gente não sabe o que está treinado dentro desses modelos. É qualquer coisa. Eles jogaram lá, pegaram um monte de coisa e jogaram lá. Só que tem uns modelos do ChatGPT que são uns modelos mais robustos, vamos dizer assim, que o tamanho do vetor é bem maior, e a gente não consegue rodar nessas máquinas que a gente tem em casa. Não tem como. Entendi. Ele não vai rodar. Você vai ficar 1 mês, 2 meses para te dar uma resposta. E rodar. Não travar lá no meio, não queimar um componente, coisa que vai esquentar demais. Porque ele sofre, então, de um processo de explosão computacional, é isso? Isso. É isso. Justamente. Então, o algoritmo também tem que pensar nessa questão de performance. Eu comecei usando a minha máquina, mas daí não deu. Eu peguei emprestado do projeto que nós tínhamos ali, uma workstation, que é o projeto do microdados, que o Celler é o coordenador. E aí eu peguei uma máquina de lá. E daí a gente tem que usar o recurso também. A gente usou o recurso da GPU também, né? Ou a placa gráfica, para fazer a aceleração. Porque senão demora muito para fazer o treinamento ali, a indexação, para treinar esses dados. Demora muito, muito. E mesmo assim demorou 6 dias. Se a gente tivesse uma máquina melhor, porque a máquina tem 2 GB só da placa de vídeo, tem 16 GB de memória RAM. Então, se pegar uma com 36 aí, GB de memória, ele usa mais memória do que a capacidade da GPU. A GPU sempre, nos testes, ela fica em 50%. Ela nunca passou de 50%, por exemplo, para fazer o treinamento. Enquanto que a memória era sempre lá lacrada, era sempre no 100%. E vai embora, é 100% o tempo inteiro. 6 dias no 100% da memória. Por causa desse processo de camadas que o algoritmo usa, né? Sim. É muito cálculo, é multiplicação de matriz, gera os embeddings, é muita coisa. Pessoal, vocês estão tendo contato ou já fizeram alguma coisa no ChatGPT? Falando de GPT, essa semana, na terça-feira, a minha palestra foi na segunda, lá no Python of Science, né? Professor Adolfo. E a tua foi quarta. E na terça-feira nós tivemos um evento mundial da Google. Eles lançaram o Google Gemini 1.5. Na verdade é pago, né? Esse 1.5, para usar todos os recursos. E você consegue
com ele fazer o teste com documentos com 1.500 páginas. Não é 1.500, é 300 páginas, se não me engano. Uhum. Você consegue jogar lá para ele e ficar fazendo perguntas sobre aquele texto que você jogou lá. Por exemplo, pegar um PDF com 300 páginas, joga lá, que hoje ele não faz, né? Você tem que, por exemplo, você tem um texto muito grande, você não consegue, você tem que particionar ele para jogar para ele, fazer perguntas para ele. E na quarta-feira, o que aconteceu? Eu acho que ninguém consegue. O GPT liberou o GPT, o chat GPT liberou o GPT 4.0 free para todo mundo. Ah, é? Você entrar no chat GPT, antes tinha 3.5 lá em cima e o Plus, que é o pago. Mas não tem todos os recursos, mas ele está bem, as respostas dele estão bem melhores, bem mais assertivas, se vocês entrar e der uma olhada lá no chat GPT. Ele é o 4.0 agora, ele abandonou o 3.5, o 3.5 era estático, né? Ele não tinha interação, ele era treinado até 2021, se você perguntasse qualquer coisa que ocorreu após 2021, ele não sabia responder, ou ele gerava uma resposta imprecisa, o que eu chamo de geração de lero-lero, né? Ele fica só enrolando e responde errado. Como é uma IA generativa, ele vai responder em cima daquilo que ele tem. Se você perguntar uma coisa de 2022, 2023, 2024, ele vai te enrolar. Ele vai te dar uma resposta em cima daquilo que está treinado nele. Então, ele não tinha interação, por exemplo, com a internet. Agora, esse 4 agora que eles deixaram disponível lá, já tem interação. Então, você consegue, as respostas são bem melhores e mais assertivas do chat GPT, que agora é o 4.0. Então, às vezes, essas ferramentas são interessantes, pessoal, do ponto de vista de suporte a estudos, né, do começo de uma dúvida sobre uma teoria, sobre um método, nunca confiando, né, sempre fazendo checagem, mas o próprio processo de uso da ferramenta, de construção do prompt. Prompt é a palavra que se dá ao comando no qual a ferramenta vai fazer a busca. Resumindo na pergunta. A pergunta tem que ser bem feita, né? Ela sendo bem feita, a máquina vai entender de uma forma mais apropriada e vai te dar, então, um retorno, né, uma resposta mais apropriada, ou seja, ela não tem uma capacidade brutal de entendimento e vamos dizer, awareness, né, Luciano? Essa é a palavra correta, de consciência de contexto, como os humanos têm, para te dar uma resposta sobre uma imprecisão muito grande, e etc, e etc. Então, o prompt tem que ser bom, né? Ele tem que ser bem feito. Então, perguntas bem feitas e respostas melhores. São ferramentas, como o professor Luciano apontou aqui, né, o ChatGPT, tem também o da Microsoft, né, Luciano? Tem vários aí. O Copilot, o Gemini é da Google. O Gemini, tem vários. Perplexity é de um ex-funcionário da OpenAI, que é o que desenvolveu o ChatGPT. Ele brigou com a equipe lá, saiu e montou o Perplexity, é muito bom também. Você consegue armazenar, puxar arquivos PDF, enquanto que os outros só conseguem imagem, por enquanto. Ele já consegue, você consegue puxa um arquivo em PDF, joga lá para ele, e você consegue fazer qualquer pergunta para esse... lá no Perplexity sobre esse artigo, e ele vai te dar a resposta, ele vai te responder em cima do artigo, né, que você baixou. Então, por exemplo, eu postei a prova de vocês lá no Siga, né? Você pode pegar aquelas questões e colocar lá no chat GPT. Né? Aí, o Cleiton já fez, pela cara dele ali, ele já fez. Ó. Não, mas ele vai usar padrões que a gente que já está acostumado, você já saca na hora. Por exemplo, né? Quando eu terminei o doutorado, meu orientador ficou maluco já de pedir para ele, aquilo lá era, entendeu? Os ETs chegando na Terra. Aí você pegava a escrita, coisas que você não vê tradicionalmente na área, né? Palavras como meticulous, delves. Tipo, esse inglês aqui
tá normal, né? Esse daqui tá meio estranho, né? Parece um cara lá do judiciário da Inglaterra, um lord que escreveu isso aqui. É claro que você usou a ferramenta. Então, ela é muito importante. Ela não, a gente não vai viver sem elas, né, no nosso contexto, no nosso meio. Mas como uma ferramenta de suporte à cognição humana, né? A cognição de máquina e suporte à cognição humana. Então, ela se torna muito mais rápida. Talvez a questão de agilidade é uma questão central aí, mas para isso você tem que ter prompt bom. Para ter o prompt bom, você precisa ter um certo conhecimento de contexto daquilo que você pergunta. E às vezes vai ser muito ruim a resposta. Aí você vai ter que retornar para os meios tradicionais de fonte de conhecimento, né? E você vai ter que estar mais esperto no contexto do que unicamente e exclusivamente acreditar no comando de máquina, né, Luciano? E nesses algoritmos que ainda, de certa forma, comparado à inteligência e à construção de conhecimento humano, ele ainda está para trás, né? Porque o conhecimento ele é uma soma ali de condições, né? A cognição, o cérebro humano, mais as fontes de conhecimento, como artigos, como patentes, você mostrou aí, como as inúmeras fontes de dados e conhecimentos que a gente tem, né? É uma questão complexa. Então, por exemplo, vocês pegam a prova de vocês, as 5 questões, e colocam lá, né? Para responder. Mas essas questões elas estão baseadas no livro e na visão do Klaus Schwab. Então, há várias visões. Você vai colocar lá o ChatGPT, ele não vai trazer lá, né, os três drivers, questões norteadoras da indústria 4.0 sobre a visão do Klaus Schwab. Vai trazer sobre questões aleatórias que ela encontra ali como fonte de dados, entendeu? Então, essa antecipação e visão de contexto, isso é um conceito chamado de awareness, no inglês, que é a consciência, né? O ser humano, ele tem a consciência, e isso é algo muito elevado. Coisa que a máquina ainda não tem, por mais que você dote ela de sensores, de, né, capacidade de cognição, que é o que o professor Luciano está falando, em termos dos algoritmos, ela não vai ter consciência. A consciência, ela é algo exclusivo do ser humano. Quando ele tem a condição de formação de alto nível, ele vai ter uma consciência de nível, né, elevado em relação à sua área, vamos supor. Né? Isso é importante vocês saberem. E muito importante também lidar com as ferramentas, mesmo que achem que vão conseguir fazer a prova e ludibriar o professor, apesar das dicas do professor, né? Mas façam 2 provas, testem para vocês verem, né? Utilizando o material no qual você tem a fonte regular de conhecimento, dita científica, que você vai ler e vai responder, e aquelas mesmas questões, vendo o que o ChatGPT te traz. 2 documentos, façam isso como uma atividade de comparação e de uso, de exploração, de ambientação com as ferramentas, principalmente as generativas, né, que essas que seria o ChatGPT. Existem outras aplicações, né, Luciano? Por exemplo, eu gostaria de perguntar, por exemplo, né, eu estou dirigindo o carro, se eu ando na cidade, ele fica lento, por exemplo, para fazer uma troca de transmissão, né? Aquele comando tem algum algoritmo que ele faz aprendizagem em cima da minha direção, então muda, por exemplo, para uma troca mais rápida e etc. Quando se fala de adaptativo, não tem nada a ver nesse sentido. Nos carros eu não saberia te dizer se faz ou não, nesse mecanismo que não saberia te dizer. Smart Grid também, mas não estão na usando parte de energia. Eu acho que ainda não estão usando, mas daqui uns dias já começa a vir uns carros aí com alguma inteligência. Com algoritmos embarcados, né? Embarcado, certeza. Porque a gente também pensa aí como um negócio complexo, né? Por exemplo, quando a gente fala de lógica fuzzy, lá atrás os caras já contemplam isso dentro do pacote de AI, né? Eu acho que o que vai revolucionar mais ainda a inteligência artificial e vai dar mais velocidade, quanto mais dados você tiver treinado, né? Tipo, você perguntou antes a diferença de um para o outro, é a quantidade de dados treinados, de parâmetros treinados. Então, quanto mais dados treinar, mais assertivo ele vai ser. E o... Estão escutando? Sim. Ah, tá.
E é o que eu falo, por exemplo, se eu tiver os dados treinados com os meus dados treinados, eu posso fazer um GPT, por exemplo, da minha máquina, aqui, treinar os documentos que tem na minha máquina e ficar fazendo perguntas sobre esses documentos. Dá para fazer isso. Então, quanto mais dados eu tiver, mais assertivo vai ser a minha IA. E eu já fiz o teste também eu tenho uma disciplina à distância, pega as questões, joga lá para ver se ele acerta. Ele começou a padronizar as notas dos alunos, eu comecei a sair estranho, porque antes o pessoal acertava, uns quantos acertavam tudo, outros acertavam 80%, mas nunca padronizou, nunca dava 70%. Daí começaram tudo 70%, 70%, 70%, 70%. Aí peguei as perguntas e comecei a jogar no GPT para ver. É o GPT. Ele não acerta 100%, ele acerta 70% das questões lá, ele acerta. E esse desafio que você fez aí para os alunos, de pegar e jogar o texto lá no GPT para ver a resposta que ele vai dar, se ele der alguma resposta desse autor aí, esse autor não autorizou o Elon Musk fazer isso aí, ele está ferrado, porque esse autor aí pode pegar e entrar, como assim, está recebendo várias multas, vários processos, né? Pode processar ele, né? Porque é plágio. É plágio, é considerado plágio, né? Não teve autorização do autor para treinar esses dados no GPT. Entendi. Então, está recebendo um monte de processo, inclusive da GitHub. A GitHub é um lugar onde quem é da computação, coloca o seu... que as outras pessoas contribuam ou visualizem o teu trabalho. Você coloca lá no GitHub, coloca o código-fonte do teu programa, e várias outras pessoas do mundo inteiro vão contribuindo com o teu trabalho. E o pessoal descobriu que algumas respostas do ChatGPT, ele busca as informações lá do GitHub. E o GitHub não autorizou eles a fazer isso. Tá igualzinho, não muda nenhuma vírgula. Seja, inteligente, queira ou não mude. Inteligente ele só que ele está plagiando muita coisa, né? Então, como tu falou lá no início, quando surgiu, o meu orientador ficou não sei o quê. O meu também ficou desesperado. Ele falou, vamos ter que defender isso de uma vez. E a única coisa que ele autorizou eu fazer no ChatGPT foi a tradução do abstract, do resumo do abstract. E ele tem um estudo, quer dizer, os primeiros estudos do GPT, quando ele surgiu lá, o GPT 1, vamos dizer assim, não tinha número, era só GPT, lá em 2018, os testes eram justamente para tradução de linguagem. Ele pegava da linguagem inglesa e traduzia para a francesa, traduzia para o alemão, traduzia para o português. Ele traduz em mais, se não me engano, são 96 línguas que ele traduz. E com uma taxa de acerto de 90 não sei se é 96,9% ou 99,6% de acerto. Ele não erra. Não é igual aquele Google Tradutor que a gente usava antigamente, que ele traduzia ao pé da letra a palavra, não levava em consideração o contexto. Então, isso é aquela tradução tosca, né? Hoje não, você coloca para traduzir. E eu coloquei para traduzir, enviei para o orientador, ele arrumou só, acho que 2 palavras só. Que ele corrigiu. E foi a única coisa que eu usei o GPT no meu trabalho. A tradução, que é muito, muito preciso. O Jay está fazendo uma pergunta aqui, ó. Boa noite, professores. De todos esses sistemas de auxílios, como o ChatGPT, tem algum que se sobressai sobre os outros, no quesito de tradução, por exemplo, ou perguntas e respostas? Eu acho que todos eles são bons para tradução, mas eu acho que o GPT,
Eu não testei o GPT-4 agora, mas eu acho que ele traduz bem melhor que o GPT 3.5, que era o que tinha antes, né? Uhum. Pra quem não quiser pagar, né? Quem tiver a versão paga, aí nem se fala, A versão paga é melhorada, então, ainda. é bem melhor, tem vários outros recursos, você consegue baixar algumas extensões também para te auxiliar em alguma tarefa, entendeu? Você quer pegar a tua aula, por exemplo, e você joga o texto lá e quer transformar aquilo num vídeo. Ele faz. Ele gera o vídeo. Entendi. Então fica muito... ele tem vários outros recursos bem melhores do que essa versão que está disponível para o público aqui. Claro que daí tem um preço, né? Tem que pagar, não sei, acho que são $20 por mês, né? R$100. R$100, isso. É por aí. Muito bom. A gente chegou a fazer também esse trabalho, a gente chegou a querer submeter no GPT pago, só que daí eles cobram por tokens, né? Ou seja, por texto, como é 2 milhões, nós tínhamos feito um cálculo por baixo, sim, ia dar uns 860 mil para rodar o nosso modelo. Aí ficou inviável. Não dá, né? Aí não dá. A CAPES não vai financiar isso. Não tinha jeito. Deixa quieto. Eu fui usar Pode falar, Diga. Pode falar. Eu fui usar aqui para submeter o evento, a gente tem que fazer uma arte, né? Inclusive, eu tenho que agradecer o Antônio aqui, Antônio Júnior, publicamente, que ele me ajudou demais, né? Nisso daí, me auxiliando com o Canva. E aí eu falei, eu vou usar uma aí, né? Que eu consigo fazer isso rapidamente. Não, me trouxe tudo bagunçado, você não consegue fazer, não é legal, cara. Me decepcionei, estou decepcionado. Eu também não gosto. A pessoa tem que ter habilidade para fazer aquilo ali. E como eu não tenho também essa habilidade, principalmente para slides, eu comecei a usar o Canva agora. Eu não uso mais porque o Canva é mais fácil de pegar uma imagem, jogar a imagem de fundo. Lá no PowerPoint demora muito tempo para colocar uma imagem de fundo, fazer isso, fazer aquilo e aqui. É só arrastar e colocar texto, e cria uma caixa de texto, já vai digitando, fica bem melhor. Mas eu não uso a versão paga também, eu uso a versão free lá do Canva. E depois exporto para PDF, para apresentar. Acho que fica melhor. Eu usei aquela Dale 3, da OpenAI também. Sim. Mas a imagem até que foi legal, mas ela não embute o texto e faz toda a representação ali. Não fica igual que você queria, né? Fica, sei lá. Não fica. Eu usei para fazer a apresentação também, usei o Tome aí e o Gama. Ele gera lá os slides para você, só que é tudo torto, assim, ele gera as imagens também. Só que é bem complicadinho também. Não é legal, né? Não é uma coisa profissional, né? Não é um troço tão simples de usar. Acho que é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Sobre as questões da AI, as aplicações, a experiência do professor? Cleiton, Gilvan, Alexandre, os demais aí. Não, senão vou liberar o professor e ele vai fazer as coisas dele aí e jantar. Opa! Acho que é isso, Luciano. É isso? Acho que é isso. Agradeço, cara. Você é um parceirão aí, ajuda a gente demais. Espero que a galera... tem muita coisa aqui que é da computação, mas é assim que a gente começa a ter um gatilho, né, um estalo sobre as curiosidades de um determinado tema e começa a fazer também a sobreposição com relação com a nossa área, né? As áreas de engenharia, elas nunca são estanques em si, né? Elas sempre têm sobreposições com outras áreas. E hoje está muito em alta a área tecnológica, que recai em computação, em automação, engenharia de controle, em telecomunicações também, né? Materiais, etc. Então,
essa parte mais de algoritmos, de cognição, né, de engenharia do conhecimento, gestão do conhecimento, é que o professor Luciano apresentou aqui hoje, é um parceirão nosso, está em disciplina com vocês, espero ter contribuído um pouquinho aí para o entendimento de vocês o que é inteligência artificial, do que são patentes, por exemplo, que é muito importante para a gente aqui na área da engenharia de produção, porque vocês têm uma disciplina de engenharia, de projeto do produto, né, e todo produto ele pode ser patenteável, né, um produto não é necessariamente um artefato físico, um produto é qualquer artefato que caiba em alguma solução, seja um algoritmo, seja uma framework, seja uma arquitetura, né, são coisas abstratas também, né, um produto é uma coisa abstrata também, é um processo de negócio, é algo que não necessariamente tem uma representação física, né, como é um telefone, como é um computador. Então, isso é importante, né, para quem trabalha no meio industrial, no meio de serviço, para quem vai se formar enquanto engenheiro de produção, entender como funciona uma patente, o que significa e tudo mais. Sempre que vocês tiverem dúvidas, tem alguém aqui que conhece profundamente em termos de patentes. Pergunte ao professor Luciano, vocês têm o contato dele, e agradeço, Luciano, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, professor Adalto, e estou à disposição, hein? A hora que eles sabem do meu contato, eles tiveram alguns desses conceitos, a gente teve lá brevemente na disciplina de informática aplicada, a última questão da prova era sobre os embeddings, esses aí. Eu acho que todos acertaram, não recordo. Acho que a maioria acertou. Rapaz, galera tá bem. Eles tiveram, a última aula foi sobre inteligência artificial, eles entraram lá a gente fez no Python lá a gente fez como que eu vou dizer, a gente fez a conexão eu só mostrei para eles, eu não sei se eles tentaram fazer depois. Você pega a chave do Gemini, joga lá no Python, e daí o teu Python vira um assistente de perguntas e respostas. Só que daí ele tem um modelo lá que ele trabalha. Ele trabalha sobre, se não me engano, é o Gemini Pro. Então, é um modelo pré-treinado, Gemini Pro, e ele vai te dar a resposta em cima daquele modelo pré-treinado. Porque eu não sei o que tem lá dentro. Quer dizer, ninguém sabe o que tem dentro desses modelos pré-treinados. A não caixa preta, né? É uma caixa preta, a não ser que você treine um, né? Eles falam, tem artigos, tem livros, tem isso, tem aquilo. Só para complementar, quando eu estava lançaram o GPT, eu estava terminando o doutorado, e daí eu digo, vou perguntar por esse GPT se ele sabe sobre o meu problema de pesquisa. Aí ele deu passo a passo, parecia que ele estava lendo a minha tese. Passo a passo a solução do problema. Aí eu perguntei as 5 obras sobre o tema que eu estava pesquisando. Aí ele começou o primeiro, e eu peguei daí o Mendeley, que eu uso para armazenar meus artigos, ia lá, digitava lá o título e não encontrava. O autor também não encontrava. Eu digo, mas como? Se eu estou pesquisando da área, se eu estou falando sobre isso, eu tenho que saber mais que todo mundo nessa área e tem que ter esses artigos, e não achava. O primeiro, aí fui olhar, o primeiro e o terceiro eram parecidos, ele só inverteu a ordem das palavras, dos artigos, e os autores. Ele gerou, ele não sabia a resposta, e inventou. Ele inventou os autores e inventou os títulos das obras, depois eu fui no Google pesquisar e não encontrei também. Então, quer dizer, nem sempre ele vai te dar a resposta precisa, né? Como é uma IA generativa, ele vai gerar uma resposta. Agora está mais preciso, mas aquele 3.5, ele gerava muita coisa errada. Ele dava muita resposta bola fora, assim, que não tinha nada a ver. Maravilha. E isso que vocês estão tendo acesso, pessoal, esse tipo, mesmo que seja de uma forma introdutória, tendo pela primeira vez, né, contato com termos, com a fala de ferramentas, por mais que não tenha, né, o processamento e atividades práticas em relação a isso,
é super importante, porque é quando a gente começa a entrar num mundo estranho, né? E curioso aquele nosso. Isso é algo de alto nível que a gente faz no curso de graduação. Eu digo porque eu saí recentemente também do doutorado, então eu acompanhava a graduação, né, onde eu fiz doutorado, eu fazia bancas, eu tinha contato com alunos, eu às vezes tinha que dar aula, né, para o próprio professor, o que é muito comum, você dar a disciplina do professor. Então, a gente tem contato com coisas que estão acontecendo agora. Isso é muito importante, isso é muito rico da nossa formação. Isso é uma coisa de alto nível, né? E isso é legal, espero que tenha aí despertado a curiosidade de vocês, e vocês comecem a usar todas as ferramentas, não só as generativas aí, entenderam? E se apropriem do que elas podem oferecer em termos de trabalho, em termos de suporte ao conhecimento, em termos de processo de negócio que vocês podem criar para o dia a dia de trabalho de vocês. Existem muitas possibilidades. É isso, Luciano. Obrigado. Mais alguma pergunta? Obrigado a todos. Só para complementar ali o negócio das patentes, a patente pode ser, no nosso caso, que é da área de computação, que a gente cria software e outras coisas, a patente ela não tem a patente física, né? É só os conceitos. É igual o GPT é patenteado. Existe o GPT fisicamente? Não existe. Não. Então você pode... E é um produto. É um produto, né? É um produto que você patenteia. É um produto que custa R$100. E não existe fisicamente. R$100 por mês, né? Isso, exato. Que para poder usar todos os recursos dele. Que vem dentro de um conceito maior, né? Já chamado de servitização. Vocês vão lendo aí nas disciplinas, vocês vão se aproximando, né, dos termos, e com o tempo vocês vão montando um quebra-cabeça sobre as coisas. No princípio parece ser tudo muito confuso, né? São coisas muito, parece distantes, mas com o tempo elas vão fazendo sentido para nós que estamos, ou que já fizemos, né, uma graduação. Esse processo é natural. Mas o essencial é estar perto dos conceitos e de gente boa que traz esses conceitos, tá bom? Luciano, obrigado. Obrigado, professor Adalto, obrigado a todos aí pela atenção desses... Justinéia tem uma pergunta. Restarta. Opa. Justinéia, por favor. Vamos esperar a pergunta. Consegue falar? Já está digitando, né? Vou sair do modo... Foi por acidente? Pergunta. Sim. Eu apertei sem querer, tá? Ah, foi sem querer? Foi. Ficamos esperançosos aqui. Ah, tá ok, então. Muito obrigado a todos. Vai ter foto aí ou não? Vamos tirar. Eu tirei várias durante. Está gravando também. Está gravando também. Mas vamos tirar a última, agora que você fechou a apresentação. Pessoal, tem que abrir as câmeras aí agora, para não ser quem está dormindo aí, tem que estar prestando atenção agora, que nós vamos ver. Abram as câmeras aí, por favor, e eu vou colocar aqui o quadro, o frame no máximo para aparecer. E está todo mundo no quadro. Alexandre. O Cleiton está na rede. Parece que vocês estão até na escola aí, é isso? Estou vendo o alfabeto aí no fundo. Antônio, obrigado, Antônio, que você me ajudou demais, cara. Eu vou tirar um print aqui, só um momento. Sorriam aí, abram as câmeras. Deixa eu abaixar a mãozinha aqui da Jucinéia. Não estou conseguindo. Tirar um print screen aqui. 1, 2, 3. É isso aí. Obrigado, gente. Um abraço. Olá, pessoal. Boa noite. Um abraço para vocês. Vocês vão precisar fazer um relatório de hoje, hein? Então, se liguem. E hoje tem janta, hein? Boa noite. Hoje não tem janta, de novo. O Adalto não sabe dessa aí, depois eu tenho que contar para ele essa história. Hoje não tem janta. Então tá bom.
Um abraço Um abraço a todos. a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Eu acho que é só aquela disciplina mesmo, entendeu? É só terminar. Então, porque se eu não me engano, não é só pessoas que não vai entender